Tô aqui, então boa noite a todos, a todas. Meu nome é Jefferson Beethoven Martins, né, como vocês já conhecem, e hoje eu estou aqui com o nosso amigo Lenner, que está aqui na nossa aula, né? Então, Lenner Alves, que foi nosso aluno de engenharia de computação aqui no Instituto Federal do Triângulo Mineiro, se formou recentemente, né, tem um ano e meio mais ou menos, enfim, nós estávamos aqui conversando sobre vários detalhes da vida, de banco de dados. Mas se nós voltarmos aqui ao nosso conteúdo, nós já estamos no livro 13 de banco de dados. Essa aula é uma aula um pouco diferente, digamos assim, porque a gente não vai ver código igual nas aulas anteriores, que nós tivemos a oportunidade de discutir um pouco sobre código, sobre detalhe. O objetivo dessa aula é que nós entendamos sobre a instalação do MySQL e Postgre. Eu sempre usei MySQL, estava conversando com o Lenner agora há pouco, sempre gostei muito de usar, e por coincidência eu sempre usei MySQL minha vida toda, sempre trabalhando com MySQL e Firebase, os únicos dois bancos que eu trabalhei a vida toda. Bom, como a gente está entrando nesse assunto, é importante que nós entendamos a função do banco de dados, né? Se nós observarmos todas as informações que nós viermos a salvar na existência de um banco de dados, quando nós reiniciarmos o computador, essas informações vão desaparecer. Simples assim. Essas informações que nós utilizamos num site ou num programa, um programa web, desktop ou mobile, né, para celular, essas informações permanecem na memória enquanto a memória tem energia elétrica. Quando a energia elétrica acaba, né, quando a gente reinicia o computador, ou enfim, essas informações somem. Então, a nossa intenção aqui é entender todo o processo de instalação para que nós possamos, para que nós possamos trabalhar com o MySQL e também com o Postgre. Então, bom, a gente vai ver bem passo a passo, cada detalhe. E aí eu vou discutindo cada tela com vocês para a gente poder. São 51 slides, eu não sei se eu chego no final, mas não tem problema. Qualquer coisa depois eu gravo um adendo, enfim, mesmo depois de terminar o horário, mais tarde eu gravo um adendo, enfim. Então, o nosso MySQL é esse programa que vai nos ajudar de maneira relacional, e depois a gente conversa um pouco mais sobre essa palavra tão importante, relacional, para que nós possamos armazenar grandes quantidades de informação e não somente armazená-la, mas poder manipulá-la, acessar, consultar, excluir, alterar e administrar o banco. Então, o MySQL hoje, ele não é um bem somente, é um banco de dados, não é só um banco. É um banco mais um gerenciador, a gente já viu agora mesmo, que facilita toda a nossa vida. E aí a gente vai trabalhar com ele junto com outras ferramentas para facilitar a nossa vida. A linguagem do MySQL é SQL, né? E aí a gente vai combinar junto com HTML, CSS, JavaScript, o próprio PHP, o que nós temos feito, com o MySQL para poder fazer o nosso sistema web. Então, o HTML vai cuidar do conteúdo, como nós já temos feito nas últimas aulas. O CSS, né, vai deixar bem bonita a nossa apresentação, as nossas páginas, digamos assim. O JavaScript vai nos ajudar também a fazer algumas adaptações, enfim. O papel de JavaScript hoje já é muito mais amplo, né? Muito mais amplo. A gente tem JavaScript para front-end, para back, mas enfim, vamos pensar no JavaScript tradicional que nós temos que vai nos ajudar no front-end e PHP para back-end com MySQL, já que as informações que o usuário coloca lá no frente, no front-end, perdão, nós precisamos armazená-las em algum lugar. E esse lugar vai ser o nosso banco de dados. Então, eu desinstalei do meu computador para poder fazer passo a passo com vocês, exatamente igual o Marcão, né, o nosso professor Marco Maciel fez na apostila. Eu gostei porque ela está muito passo a passo, é bem gostoso que a gente vê cada pedacinho, tá? Então, cliquei aqui, abri o nosso programinha, e aí eu vou seguir literalmente o que ele fez. Vou clicar na opção de downloads, vou clicar aqui em downloads, e aí clique na opção GLP, né, Community. Cadê o GLP? Sempre que vocês perderem alguma coisa, a gente pode download, Community, GLP. Deixa eu ver aqui, ó. Community. Aí, ó, Edition. Isso, GPL, coloquei errado, gente, desculpa. Que é a licença pública, né? General Public License. Beleza, vamos clicar lá. E aí, agora a gente vai escolher qual versão que a gente vai usar. Então, 8.0.43, que era a versão quando o professor Marco estava fazendo material. Cadê? Seleciona a versão 8.0.43, iOS Windows. Installer for Windows. Cadê o instalador?
Aí, ó lá, dá um Ctrl F que a gente acha. Então, instalador para o Windows. E aí, beleza, né? A versão que eu quero, certinho. E aí, eu vou pegar a nossa versão, opa, a nossa versão Web Community, igual está aqui. Então, Web Community está aqui. A versão agora é 8.0.46 e eu vou fazer download. Eu vou fazer todos os passos. Ele vai pedir para a gente fazer o login e tal, falar, oh, entra aqui, fala, não, obrigado, né? Apenas comece o meu download, né? E ele vai fazer um download de um arquivo pequenininho, mas não se preocupe, porque esse arquivo vai ficar gigantesco quando a gente começar a instalar. Deixa ele ir correndo aqui, e enquanto ele vai correndo, a gente volta aqui para conversar mais sobre isso, tá? Tá, primeiro detalhe. Opa, gente, que bagunça. Deixa eu sumir com tudo aqui. Primeiro detalhe, já vou conversando com vocês sobre isso. Ah, server only, né? Apenas o servidor. Ah, client only. Então, o que eu preciso, né? Um custom. O que eu preciso? De uma versão completa. Primeira coisa, ó. Ele vai instalar todos os produtos disponíveis no catálogo, incluindo MySQL Server, que é o nosso servidor. A gente tem que lembrar que quando a gente for hospedar o nosso sistema em algum lugar que não seja no nosso computador, ele é um servidor. Então eu tenho que fazer os testes primeiramente no meu computador como servidor, para depois pegar toda essa aplicação e hospedar em algum lugar que a gente paga por ano, né, por mês, enfim. MySQL Shell, a gente vai falar sobre isso também, a importância dele para as linhas de código, né, administrar o banco de linha de código. MySQL Router, que é o cara que liga a nossa aplicação ao banco de dados, nossa aplicação PHP ao banco de dados. MySQL Workbench, que é extremamente importante para administrar o banco, alterar a tabela, criar campos novos, enfim, documentação. Então, é isso que a gente vai precisar. Vou apertar a próxima aqui. Vamos lá, vou seguir certinho, né, o material do professor Marco. Então, beleza, selecionamos a versão 8.0.43, beleza, fizemos isso certinho, né, fomos lá, colocamos, ó, escolhemos essa opção. O site vai pedir para que você faça login, igual eu falei, não precisa, né, clique no arquivo de instalação que está na pasta de downloads, né, se vocês observarem aqui, não reparem que é a minha baguncinha, mas está aqui. Eu já tinha feito download, né, ele fez de novo porque eu fiz para testar. Antes dessa aula eu falei, bom, deixa eu testar certinho e tal, instalei os dois para poder brincar, já até separei as senhas que eu vou colocar no banco, enfim, para a gente poder trabalhar, né? Bom, então beleza, e aí ó, como eu falei para vocês, a primeira coisa, a gente vai instalar toda a aplicação. E quando a gente instala toda a aplicação, ele está reclamando que esse caminho já existe porque eu já instalei, ó, the selected path already exists. Então esse caminho selecionado já existe porque eu já tinha feito a instalação, mas é o que a gente precisa, como eu falei para vocês, a gente precisa do MySQL Server e do Workbench, assim como nós conversamos agora mesmo, né? Tá dando um conflito aqui, bicho. Agora será? Bom, se der problema depois a gente conversa, mas vamos até o final. Acredito que ele vai deixar, ele não vai ficar tão triste, não. Vamos lá. You still have warnings with your selected path. Are you sure you want to continue? Opa, quero continuar assim. Pode instalar por cima. Depois a gente vê. A intenção aqui é aprender a instalar. Se no final der errado, a gente chora, né? A gente refaz. Mas o que vai acontecer eu ter que gravar depois para vocês, porque eu teria que reiniciar várias vezes, limpar algumas pastinhas, mas enfim. Ó, o que nós temos? Igual eu falei para vocês, ó, nós temos o server aqui, que é o próprio servidor. O Workbench, que é a parte onde eu administro as informações que estão inseridas no servidor. O Shell, que é muito bom para quem gosta de trabalhar com linhas de comando, né? Um prompt. E principalmente quem é sênior gosta muito de trabalhar com banco de dados via linha de comando. O router, que eu falei para vocês, que faz essa ligação, né? Vem de rota mesmo, essa ideia da ligação entre a nossa aplicação e o banco de dados, a documentação, exemplos, enfim, execute. Vamos ver se ele vai executar, né? Se ele reclamar, e aí, observem que ele vai progredir, vai demorar um pouquinho, esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é bacana para a gente poder entender na prática aquilo que o Marco colocou, né? Essa é a nossa aula. E aí ele vai executar cada um desses, e aí a gente vai separar qual a porta que a gente vai trabalhar. Jefferson, o que é isso? TCP/IP, né? Isso é um protocolo, né? TCP/IP é o que existe de mais moderno, de mais seguro, digamos assim, para poder transmitir dados. Eu sempre brinco com os meninos quando eu trabalho com essa parte de redes, é que quando nós enviamos as informações, né, na rede, né,
Eu até brinco com eles, a gente não sabe para onde vai. Deixa eu abrir o Google aqui, vai ficar um pouco mais fácil. Cabos submarinos, internet. Né? Então, o que eu estou querendo dizer? Deixa eu mostrar uma imagem que vocês vão entender de maneira um pouco melhor. O fato é que quando nós mandamos as informações para a Europa, por exemplo, estou conversando com algum amigo meu que está lá na Europa, em algum lugar da Europa, eu estou aqui no Brasil, eu não sei, imaginemos que só exista a internet cabeada, tá? Para facilitar nosso raciocínio. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu não sei. Então, eu envio os dados para esses cabos, só que parte dos dados virão por estes cabos que passam primeiramente nos Estados Unidos, parte das informações virão por esse cabo que vem primeiro para a África, né? Ou então, o que eu quero dizer? A gente manda um olá para o nosso amigo e cada letrinha pode pegar um caminho diferente, né? Estou exagerando, mas é para a gente entender essa questão. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós, quando nós trabalhamos no ambiente de computação, eu preciso ter garantia de entrega. Já que esses pacotes vão caminhar cada um de um lado do mundo, né, cada um por um cabo, eu preciso ter a garantia que esses dados serão entregues da melhor maneira, né, ou melhor, da maneira adequada. O que significa isso? Não pode vir um olá faltando O ou faltando L. E se caso algum pacote se perder no meio do caminho, acontecer algum problema, né, a gente não enxerga essa parte da internet, mas várias empresas trabalham naquilo que a gente chama de backbone da rede, que backbone é uma palavra inglesa, né? Back de costas e bone de osso. Então, backbone seria a espinha dorsal que nós temos na internet. E aí é indispensável que existam empresas, como aqui na nossa região de Uberaba, Algar, enfim, que trabalham nessa área e que vão prover, né? Daí vem a ideia de provedor, vão permitir que nós enviemos os dados, que nós sejamos ligados à grande rede que é a internet. Então, quem garante isso tudo, estou falando para a gente entender, é o TCP/IP. Né? É o nosso protocolo de transferência que garante que as informações serão entregues de maneira adequada. Né? Eu sempre brinco também com os meninos que a principal forma de entender o TCP/IP é quando a gente está conversando com alguém, né? E aí, se eu converso com alguém via vídeo, e não tem problema algumas informações se perderem de vídeo. Então, eu estou conversando com alguém, às vezes dá uma travadinha no vídeo, algumas informações se perdem, mas o vídeo não tem problema. Agora, o áudio, eu preciso que ele não se perca. Eu sempre brinco, meninos, ó, a transmissão de vídeo é o que a gente chama de UDP. Não tem problema se alguns pacotes se perderem. Transmissão de áudio tem que ser TCP. Né? Não tem jeito. Outro fato importante também é a porta. Nós temos várias portas. Né? Eu sempre digo também em sala de aula que atrás do computador existem várias portas imaginárias e essas portas permitem que nossas aplicações se liguem à internet. Então, porta 3306 é uma porta normalmente disponível e aí a gente instala todos os nossos brinquedos. Né? Eu converso pra caramba, né? Todo mundo que já teve aula comigo já está acostumado. Então, uma ready to install, todos eles estão prontos para instalação. Vou execute, deixar ele executar para que ele consiga progredir e instalar todos da maneira correta. Enquanto isso, a gente vai conversando mais. Então, beleza, já conseguimos, ó, para aqueles que estão acompanhando, já mandamos instalar. E aí agora ele vai vir para cá, vai pedir algumas informações importantes para a gente, né? TCP/IP que eu falei para vocês, a porta, o X Protocol Port, né? E o tipo de configuração, né? Development Computer, é um computador para desenvolvimento, é o que a gente está usando aqui. Deixa ele caminhar até o final. Eu deveria ter mandado ele fazer antes, né? Porque ele vai demorar um pouquinho. Mas enquanto isso a gente vai conversando sobre os próximos tópicos que vão surgir, né? Vai pedir um método de autenticação, né? Ó, use strong password encryption for authentication recommended. O que ele está falando? Olha, tem que usar uma senha, né? Bem bacana para autenticação, eu recomendo, né? Que você use, a gente vai aceitar. Daqui a pouco, quando continuar lá, a gente vai conversando mais, né? E aí a gente vai ter que colocar um login, uma senha para a gente poder trabalhar aqui no MySQL, para a gente poder manipular tabela, para a gente poder, enfim, fazer todas as nossas operações. A gente vai precisar de um login e senha, inicialmente para um super usuário, né? Root account, password, mas depois a gente vai criar outras versões de usuários com menos poderes, né? Como eu disse para vocês. E aí a gente vai, por fim, criar um nome para o nosso serviço, já que a nossa intenção aqui é criar esse serviço, permitir que ele já comece junto com o Windows, para sempre que o usuário, no nosso caso, né, o programador, abrir
o computador, ele já sobe esse serviço. Deixa ele fazendo aqui, pessoal, porque não tem problema. Eu queria mesmo fazer junto com vocês, para que vocês pudessem ver, até mesmo o tempo que leva, né? Provavelmente na máquina de vocês vai ser algo parecido, mas isso pode variar de acordo com a qualidade da máquina de vocês. Minha máquina é uma máquina intermediária. Se vocês tiverem, é um i7, 11ª geração, tem 16 GB de RAM, é uma máquina ok, digamos assim, né? SSD. Se você tiver uma máquina melhor, vai ser mais rápido. Se tiver uma máquina inferior, vai ser um pouquinho mais demorado, tá? Mas isso não é um problema, não. Normalmente não dá falha até o final. Como eu já instalei, estou instalando de novo, às vezes vai dar um pouquinho de problema, mas aí a gente vê o que faz, tá? Então a gente tem que colocar uma senha bacana, anotar em algum lugar, criar um nome para o nosso servidor. E aí, a gente vai literalmente apertando Next até o final, mas sempre é bom, pessoal, ler e entender o que está acontecendo. Eu sei que de repente é um pouco chato, tá em inglês, mas a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, a gente vai entrar com o password para a conta root, que é a conta raiz, né? Por favor, remember to store, lembre de guardar essa senha, né, em um lugar seguro, na secure place. Então a gente coloca essa senha é muito importante, por quê? Porque é a senha que a gente tem para poder acessar todo esse ecossistema. E aí lembrando que depois a gente vai poder criar usuários com visões diferentes para poder ter acesso à nossa aplicação, tá? Então tente sempre verificar e não apenas é, clicar para frente, next, porque isso pode sair caro, pode ter um problema grave no final. Então temos o Windows Service Name, que é o nome, Start the MySQL Server at System Startup, como eu falei para vocês, né? Standard System Account, que é a nossa conta padrão que nós estamos criando, enquanto ele está fazendo aqui, tenham fé. Opa, olha lá que beleza. Então agora a gente pode fazer aqui. Olha lá, então beleza, está pronto para configurar. Ó, chegamos no ponto. Development Computer, né? Então é isso que eu quero. TCP/IP, como eu falei para vocês. Open Windows Firewall Ports for Network Access. Esse aqui é outro detalhe importante também que a gente tem que conversar. Então a gente tem um firewall, que é literalmente um muro de fogo. O Windows já vem com um firewall que tenta bloquear possíveis acessos indesejados que nós venhamos a ter oriundos da internet. Então, como eu falei para vocês, nós temos várias portinhas imaginárias atrás do computador. Muitas, milhares de portinhas imaginárias atrás do computador. Eu preciso de um muro de fogo que só permite o acesso autorizado de programas que eu quero, né? Só os programas que eu quero que vão poder fazer esse acesso. Quem cuida disso é o firewall do Windows, então eu tenho que comunicar, falar, ó, Windows Firewall, eu estou usando o MySQL, vou precisar. Use strong password, como eu falei para vocês, usar uma senha forte, né, necessário. Criar uma senha aqui, vou colocar IFTMPHP, tudo minúsculo, né, mandar ele checar. Se ele não deixar, ó, vamos ver se ele vai deixar. Tá lento, tadinho. Tá um barulho de fundo aqui, pessoal. Então, ele não vai deixar. Deixa eu pegar, eu criei uma senha. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se ele vai deixar essa. É porque eu já tinha mexido, meninos. E enfim, eu também coloquei uma senha muito fraquinha. Falei, não, essa não. Isso é criativo. Né? E aí, o service name, como eu falei para vocês, colocar aqui MySQL 800 para mudar um pouquinho. Vou deixar ele começar junto com o Windows, como a gente viu lá no slide. Colocar para frente. E agora ele vai executar. Aí eu, de novo, eu penso, cara, vai ficar muito longo esse vídeo vai ficar longuíssimo, mas se a gente terminar a parte de MySQL, já tá bacana demais, porque o princípio é o mesmo para Postgre. A gente está trabalhando conceitos, né? A questão não é só passar para frente. Como eu falei para vocês, o que é Writing Configuration File? Ele vai escrever o arquivo de configuração, ele vai alterar as regras do firewall do próprio Windows, ele vai ajustar o serviço do Windows, vai começar já como servidor e vai update the start menu link. Então ele vai até colocar no link, no menu de start do Windows, para ficar tudo certinho. Então vou mandar um execute. Ah, deu certo para configurar. Agora é o brabo, né? Starting the server. Né? Deu certo, né? Vamos voltar lá pro livro, então me ajudem. Então beleza, coloquei uma senha aqui. Ele já, né? O meu não pediu. Acho que eu coloquei, né? Não me lembro. Server File Permissions. Eu acho que ele não pediu porque eu já tinha instalado. Mas yes, grant full access to user running the Windows Service and the administrator group only. Other users
and groups will not have access. Outros usuários e grupos não terão acesso, né? E aí ele já vem para cá direto, o meu tá um pouquinho diferente, como eu falei para vocês, porque eu já tinha instalado, eu desinstalei, enfim, não limpei direitinho, né? Teria que algumas limpezas precisam ser manuais. Aí ele já veio direto para cá, tá bom? Deixa eu ver aqui, mas ele ficou feliz e tal, né? Vamos lá. Nós iremos agora andar por meio da configuração, né? Esse Configuration Wizard é um mágico, um mago, assim, que nos ajuda a configurar para cada um dos produtos que nós colocamos. Aí eu volto a falar, né? O server, router e samples and examples. O mais importante é o server e o router, são os mais importantes. You can cancel at my endpoint if you wish to leave this wizard without configuring all the products. Então você pode sair a qualquer momento, não, deixa ele verificar certinho, né? Então, ok. Tá bom, finish. Eu fui fazendo, nem falei, né? Mas enfim, então tá o nosso server tá rodando certinho. Deixa eu colocar aqui a senha que eu criei, que eu sempre esqueço, né? Ufa! Esse é o ponto da aula que dá desespero, né? Porque se não desse certo, né? Imagina que vergonha. Nossa, o Jeff estava gravando a aula lá e deu errado, né? Mas de novo, eu já tinha instalado, então deve ter ficado um monte de pedacinhos jogados, né? Que eu não tirei manualmente, aí ele fica meio triste, né? Mas enfim, deu certo. Então agora a nossa conexão foi feita com sucesso. Testamos o username root, que é o raiz, é o principal, com a senha já checada e vamos para frente. Agora ele vai verificar se tem alguma característica instalada que precisa de configuração, por fim rodar alguns scripts para deixar a aplicação em ponto de bala, né? Enquanto isso a gente volta aqui no material do nosso querido professor Marco Maciel e confere. Então, ó, estamos no ponto certinho, tudo bonitinho, ó, igual a gente fez. Ele vai verificar, vai permitir que nós testemos a conexão, igual nós fizemos agora há pouco. Vai rodar, né, verificar se tem mais algum script que precisa rodar. Se der tudo certo, ele vai falar assim: olha, tá tudo configuradinho, tudo bonitinho. Parabéns, você já tem, né, o MySQL no seu computador. Vamos ver se deu tudo certo, né? Aí, ó, chegamos no mesmo ponto. Olha que beleza, ó, igualzinho. Então, quando a gente chega aqui, meus queridos, espero que o de vocês. Eu recomendo ouvir esse vídeo, né, assistir essa aula, fazendo juntos. Se vocês fizerem juntos, vocês vão ver que o importante aqui, pessoal, igual eu falei para vocês, não é apertar para frente, para frente, para frente. Eu poderia fazer em metade do tempo. E por que eu estou fazendo tão devagar e conversando? Para a gente discutir conceitos. Eu sempre brinco com os meus queridos estudantes, eu falo assim, gente. O mais importante quando a gente está num curso, seja ele um curso técnico no instituto, né, integrado ao ensino médio ou subsequente, seja ele um FIC, como nós estamos aqui, graduação, mestrado, doutorado, especialização, pós-doutorado, ou seja, Instituto Federal tem de tudo, né? Instituto Federal é maravilhoso. E aí a questão é, o mais importante é o fundamento. O mais importante é o alicerce. Isso a gente tem que dominar. Por isso que eu sempre converso. Vamos dominar os alicerces, né? Então, finalmente, clique em Finish para finalizar a instalação do MySQL, né? E agora a gente tem a possibilidade de abrir o nosso servidor. Ele já está abrindo já para a gente, ó, abriu o Workbench, né? Depois abriu o Shell, normalmente ele abre o Shell também, tá aqui. Isto. E já deixa tudo aberto na linha de código para a gente poder brincar, né? Então abriu o MySQL e o Shell. E aí agora a gente já consegue administrar o nosso banco de dados, digamos assim, a gente já consegue dar os nossos comandos. Então o MySQL Shell, como eu disse para vocês, opa, é isso aqui. É esse jovenzinho que permite que a gente consiga trabalhar diretamente com linhas de código. Lembrando que falar, eu prefiro uma interface gráfica. O pessoal que já é sênior, né, vai sempre preferir linha de código, porque é mais rápido. Né? Com linha de código você consegue ser mais pontual. Às vezes a interface gráfica é boa, mas você acaba perdendo um certo tempinho. Né? Então, o pessoal que gerencia banco, né, já de maneira avançada, vai sempre utilizar uma ferramenta com linha de comando, com prompt que a gente fala. Né? Então, muito comum para DBAs, que são os administradores de banco de dados, DevOps, que é uma área que tem crescido muito ultimamente, que é a pessoa que trabalha com infraestrutura, né? Então a gente precisa de toda uma infraestrutura para manter um sistema. Eu faço código, mas eu coloco onde? Como é que eu verifico? Eu tenho um servidor de teste, eu tenho um servidor de produção e tal. Quem cuida de toda essa estrutura é o que a gente chama de DevOps.
Isso é muito importante, é uma área que tem crescido muito nos últimos anos. Eu até brinco com os estudantes também em sala de aula que é a área que não tem como ser substituída por IA, né? Então, programação, algumas atividades, não todas podem ser substituídas por IA, DevOps não. DevOps também tem algumas coisas que automatizam, mas no final tem que ter alguém lá trabalhando, né? Então, como eu falei para vocês, o ambiente Shell suporta SQL, JavaScript, Python, para aqueles que gostam de Python. Já o MySQL Workbench, ele é um caboclo grande, mas um caboclo grande mesmo, porque toda a parte de administração do banco vai poder fazer por aqui. Então, deixa eu abrir aqui, ó, já estava aqui, nossa conexão. Então, olha lá, ó. Por favor, entre a senha, né, para o serviço a seguir, né? Então, MySQL, arroba localhost 3306 foi a porta que a gente colocou, root, né, que a gente instalou, e aí eu coloquei uma senha, ele pediu para ser uma senha forte, né? Ixi, será que eu errei a senha? Sempre assim, né? Acho que eu errei a senha. Beleza, então ele entrou. É sempre aquele momento tenso, né? Que a gente fica com medo de passar vergonha. Mas, então nós já temos todo um editor prontinho para poder escrever, executar, debugar as nossas consultas de SQL. Isso é extremamente importante. Nós podemos gerenciar as conexões, então eu posso criar várias conexões. E como eu falei para vocês, a gente tem os resultados no formato visual. Então ele vai exibir os resultados das consultas de forma que a gente consegue visualizar e isso nos ajuda mesmo. E administração de esquemas. O esquema, meus queridos estudantes, é o próprio projeto do banco. Né? Se nós entendermos esquema como o próprio projeto do banco, vai ficar mais fácil. E aí a gente pode, como eu falei para vocês, criar, modificar, excluir, né, tabelas, enfim, toda a estrutura de banco de dados a gente vai poder trabalhar aqui, tá bom? Muito importante também que nós entendamos, e isso vai ficar mais claro quando vocês fizerem o projeto integrador, que nós entendamos como se dá a estrutura relacional do Workbench, né, do MySQL. Por quê? Porque o banco de dados, MySQL, ele trabalha num sistema onde nós criamos tabelas e essas tabelas vão se relacionar, né, por meio da chave primária de uma tabela que se torna chave estrangeira em outra tabela, de ligações um para N, um para N para N, a forma que nós podemos entender o mundo real e trazer para o ambiente computacional. Né? A gente também consegue trabalhar, como eu falei para vocês, com engenharia direta, né? A partir de um diagrama, cria um diagrama e já gera o banco. Com engenharia reversa, a gente tem o banco que consegue pegar e gerar o efeito contrário, que seria a imagem, né, digamos, da descrição para poder documentar, entender banco de dados. Enfim, são muitas coisas que nós podemos e isso vai nos ajudar muito, tá? Então nós temos alguns elementos importantes, painel de controle, né, do servidor, a visão geral da saúde do servidor, status, o servidor está ativo, ferramentas de configuração, ferramentas de backup e restauração, que são tão importantes no dia a dia das empresas, logs do servidor, então a gente consegue saber, né, verificar, não, mas quem excluiu tal informação, em qual dia, qual momento, né, quem que foi que estava logado, foi lá e excluiu a informação. E já entrando nessa parte, o gerenciamento de usuários e privilégios, como eu falei para vocês, né, que é muito importante para a gente poder permitir, digamos assim, que o estagiário tenha acesso a algumas informações, o júnior tem acesso a outras informações do banco de dados, da mesma forma, ou em setores diferentes, né? Fica até mais fácil de pensar. Né? Se a pessoa entrou na empresa e é assistente administrativo, ela tem que ter uma visão. O analista vai ter outra visão, o coordenador vai ter outra visão, o supervisor vai ter outra visão, e por fim o gerente, né, o diretor terão outras visões, digamos assim, tá? Então, como eu disse para vocês, a gente criou toda essa estrutura que a gente conversou sobre conceitos até agora, para a gente poder fazer a ligação com o nosso sistema. E se vocês bem se lembram, nós tínhamos aqui já no cantinho do nosso sisteminha um login e senha que nós tínhamos criado, né? E o login era jefferson.iftm.edu.br e a senha 123 que o professor Marco carinhosamente criou, né? Tem homenagem para todos os professores envolvidos no projeto, né? Tem parte que tem lá Eduardo Silvestre, Hernani Melo, enfim, todos os professores estão envolvidos no projeto. Então agora a gente pode fazer um login e senha verdadeira. Essa aula, acho que até vocês tiveram comigo essa aula, mas agora a gente pode ter um login verdadeiro e fazer essas tarefas todas usando o Workbench, certo? Então,
No caso aqui, se você já fechou o Workbench, você pode vir aqui no Windows, né, digitar lá MySQL e ele já vai cair no Workbench, que já está aberto aqui no meu caso. Você poderá abri-lo para a gente começar a brincar. Como eu disse para vocês, eu já vim aqui e loguei, né? Então, cliquei duas vezes aqui e coloquei a senha correta. E aí, nós vamos clicar em esquemas. O que é isso, gente? O que é o esquema? Estava até aberto meu aqui. Normalmente ele abre aqui no Administration, né? Aí tem a parte de Management, Instance, Performance, tudo do banco para a gente saber se o banco está funcionando certinho, se o servidor está ativo. E essa parte aqui, ó, já tem até ó, esse curso PHP eu criei preparando a aula de vocês, né? Então a gente tem que fingir que ele não está aqui, ou a gente pode destruir, criar outro, enfim. Eu já coloquei aqui, eu estava testando tudo bonitinho para não passar vergonha na aula, né? Mas entendam, por favor, esquemas como projetos de banco de dados. Esse Sakila, esse Sys, o World, já estavam aqui também. São projetos que ele já coloca, tudo em inglês, ele já coloca para a gente, né? Faz parte dos exemplos que ele já traz. Mas a ideia é que nós comecemos a reproduzir a nossa realidade lá do site aqui. Então, a gente vai começar a criar, né, um novo esquema, né? Então, eu vou colocar um nome um pouco diferente. Eu acho que eu vou destruir esse, né? Melhor destruir esse. Dar um drop no esquema. E aí eu vou criar outro. Tá lá, ele falou aqui embaixo já certinho, ó, drop database curso PHP, né? Uma linha afetada. Então ele foi lá e destruiu a base de dados para a gente poder criar outro. Beleza? Então, beleza. Deixa eu só colocar aqui. Ok. Então, esquema. Beleza, então vamos lá, pessoal, certinho, tá só conferir, tá tudo certinho. Então, agora eu venho aqui, create a new schema in the connected server. Então, nosso servidor está bonitinho, vou criar um novo esquema, e aí eu vou colocar um nome para ele, vou colocar o mesmo nome que estava no anterior, curso PHP, tá? Informações importantes. Ó, selecione o UTF-8MB para Default Charset e o UTF-8MB Unicode CI para Collection, não sei como se pronuncia. Que é isso, Jefferson? É porque, deixa eu ver aqui, o UTF-84MB, até chegar para cá, senão não vai dar o tamanho. Não deu o tamanho, né? Deixa eu tentar mostrar tudo. Não quer ir. Mas quando eu chego pra cá, porque não tá mostrando o nome todo, tem hora que ele trava ali, mas eu sei qual que é o segundo, que eu testei ontem, né? Que chega pro lado. Mas a questão é a seguinte, nós precisamos de um conjunto de caracteres. Vocês observarem aqui o que é char set. A palavra set em inglês significa conjunto e char é caracteres, né? Então eu quero saber o conjunto de caracteres que a gente vai utilizar. E a gente tem que lembrar, meus queridos estudantes, que nós moramos no Brasil. O Brasil usa português, nosso português usa um monte de caracteres que nós não temos na língua inglesa. Então, quando a gente coloca, né, o UTF-8MB e o UTF-8MB4, tal, então permite que nós trabalhemos com vários idiomas com uma certa tranquilidade, né? Então é isso que a gente está fazendo. Então vamos colocar. Já colocamos certinho, esse aqui não tinha colocado. Normalmente quando chega aqui pro lado ele deixa aparecer certinho, mas não tem problema não. Que coisa, né? Queria que ele aparecesse. Deixa eu ver se ele vai aparecer. Eu lembro que ontem, quando eu estava preparando, eu cheguei bem pro cantinho. Mas olha que sapeca, ele não quer não. Engraçado, ontem foi. Deixa eu voltar aqui. Não vai não. Mas eu sei qual que é. Então a gente vai vir aqui e vai pegar esse segundo aqui, ó. Esse é o jovem que a gente precisa. Então eu coloquei o TF8MB4, o TF8MB4 Unicode CI, se eu não me engano, que é o que a gente tem que colocar, né? Isso, CI. Beleza. Então, agora a gente já pode executar. Aí vem uma parte que eu acho muito bacana, é que quando a gente manda ele aplicar esse detalhe, fica muito nítido que a gente poderia fazer na mão. Então, mandando ele aplicar, o que ele faz? Apply. Ele pergunta o que eu poderia ter feito na mão. Create schema, então criar um projeto de banco chamado curso PHP, com caracteres padrão UTF-8MB4 e tal. Então, como vocês podem ver, essa linha aqui eu poderia ter executado ela direto no prompt. Né? Ele está me perguntando, é isso mesmo que você quer? Eu falo, não, é isso mesmo que eu quero.
Aí ele vai, executa o que a gente chama de SQL statements, né? Que são cláusulas SQL, perdão. E por fim ele fala, SQL script was successfully, essa palavra é difícil de falar, pelo menos para mim, applied to the database. Então ele conseguiu aplicar com sucesso, né, a aplicação, ele conseguiu rodar com sucesso. Então isso significa na prática, agora nós já temos aqui bonitinho, né, um curso. Observem que ele não tem tabela, né? Deixa eu até fechar. Esse aqui eu estava testando ontem, gente, ó. Tá exatamente o que eu estava fazendo. Eita, travou aqui. Vai pra lá. Aí, ó. Era que eu estava testando ontem para aula de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Então, na tela revisão do comando SQL, observe o comando SQL montado, como eu falei para vocês, né? Ele vai mostrar os logs para a gente ter certeza que a gente está fazendo tudo certinho. E vem a parte mais legal. Agora a gente vai literalmente criar uma tabela de banco de dados para poder inserir as informações. Então, a gente vai vir aqui, clicar com o botão direito, Create Table. Né? Eu vou criar uma tabela. E aí, qual vai ser o nome da tabela, né? E aí, qual é o nome da tabela? Usuário. O nome da tabela é usuário. Né? Eu vou selecionar os mesmos elementos charset. Então, opa, deixa eu escrever mais fácil. Usuário, UTF-8 MB4, nosso Unicode C, cadê? UTF-8, aqui ó. Achamos, certo? E aí, a gente vai começar a brincar. Como assim começar a brincar? Como eu falei para vocês, é necessário que nós tenhamos um certo conhecimento da estrutura de banco de dados em si, né? O que é uma chave primária, o que é chave estrangeira, como as tabelas se relacionam, como nós podemos reproduzir o mundo real em um ambiente computacional. Esse é o nosso intuito, né? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar uma chave primária chamada e-mail e na sequência nome e senha. Todo mundo varchar com tamanhos 30, 80 e 30 caracteres. Então, vou colocar aqui e-mail, não é isso? Né? Deixa eu dar um enter aqui, isso mesmo. 30, 80, vou colocar por partes, né? Vou colocar aqui um varchar. Ele nos ajuda também. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Varchar. E a gente pode especificar o tamanho. Acho que é 30, né? Vai ser uma chave primária. Então, primary key. Né? Esse NN not null, não pode ser nulo, né? E tem outros elementos mais. Unit index, a gente não vai trabalhar com indexação. Is binary column. Tem um monte de outras coisas aqui que a gente teria que trabalhar mais com calma o banco de dados para poder auto-increment, né? Para trabalhar todos os elementos. O mais importante é que a gente entenda esses dois elementos aqui. O campo não pode ser nulo e nesse caso é uma chave primária. Ó, vou dar Enter. Ele deu Enter, ele já entendeu, beleza, já me colocou para poder criar o outro. Eu vou criar um nome. Né? Esse varchar aqui eu nem lembro de quantos que era, 80 e o outro é de 30. Então, vou colocar aqui 80. Esse não é chave primária, mas eu posso marcar, falar não quero que seja nulo. E por fim, era nome e senha. Ó, esquecendo da senha, hein? Isso pode. Que era de 30 também. Então, seleciona, cria. E também não pode ser nulo. Né? Não pode ser nulo. Certo? Então, beleza. Né? O outro campo ali não é para você existir, não, só. Aí, ó. Agora ficou certinho, certo? Então, e-mail, nome e senha. Primeiro é uma chave primária, o restante é só. Não pode ser nulo. E aí eu vou aplicar. E aí, essa aqui, igual eu falei para vocês, isso é muito bacana, isso é muito interessante para a gente entender. Isso que eu montei aqui na interface gráfica é, na verdade, o que eu poderia fazer e só mandar a linha de código para ele, digamos assim, num prompt. Então, create table, crie uma tabela. Curso PHP é o nome do esquema, que é o nosso projeto. Ponto usuário, porque a tabela que eu estou criando se chama usuário. E aí, eu tenho e-mail é um dos campos, que é um varchar de 30 posições. Vai suportar qualquer tipo de caractere. Se eu colocar letra, número, tudo, ele vai ficar feliz. Não pode ser nulo. Um nome, que é um varchar de 80 posições, que o nome pode ser maior, né? E a senha também vai ser um campo varchar que não pode ser nulo. Primary key, a chave primária é e-mail. E mais pra frente a gente pode falar sobre a engine, né? Qual motor que a gente está usando. InnoDB é a mais comum que nós temos para MySQL, mas a gente pode conversar posteriormente também sobre outras engines que nós temos e qual o tipo de caractere que eu estou usando. Eu falo assim, olha, aplica isso para mim. Aí ele vai, né, consegue executar com sucesso, né, ele já, né, the following tasks will now be executed, né, ele fala assim, ó, vou executar, você só monitora e deu tudo certo.
Se nós olharmos aqui agora, meus queridos estudantes, quando nós viemos aqui, deixa eu dar um refresh aqui. Aí, ó, sempre tem vez em quando tem que dar um refresh. Nós já temos agora os campos, ó. Bonitinho, já apareceu dentro da pastinha colunas que faz parte da nossa tabela o usuário, digamos assim, certo? Então, nossa, realmente ficou longo, né, o vídeo, mas criando este MySQL eu já estou bem feliz, porque a noção já vai ficar muito boa para vocês. E é importante, de novo, que a gente vá fazendo e discutindo, né? O mais importante é que nós tenhamos essa discussão. Então, né, criamos a tabela e tem um logzinho, né, mostrando sobre cada elemento. E aí, como eu disse para vocês, nós podemos agora abrir os itens para ver tudo que está no banco de dados, né? Então, deixa eu abrir aqui. Estou colocando no lugar errado. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Selecionar, clicando neles até que você consiga ver todos os dados da tabela do banco e todos os campos. Não sei o que a gente já fez, né? Já abriu aqui, tá certinho. Passando o mouse na linha da tabela usuário, aparecem três ícones isolados. Clique no terceiro. Sim. Beleza. Ele vai abrir a parte de administração para a gente começar a inserir os dados, né? Então, se a gente vier aqui, meus queridos, ó. Então, nós temos informações, eu posso editar, e aí aqui eu posso administrar, digamos assim, né? Aqui eu posso inserir uma nova informação, né? Então a gente vai inserir. Estão ouvindo, né, o barulho de fundo? Ele não abriu certinho? Ele cadê o. Beleza. Então vamos lá, vamos colocar. Vamos ver se ele vai deixar. Não, tem que. Result Grid. Form Editor. Tá. Eu falei, uai, gente, tô olhando, tá errado, né? A gente tem que clicar aqui em Form Editor, né? O Marcão falou, foi eu que esqueci, né? Eu fiz isso ontem e já esqueci, mas a gente vem aqui em Form Editor. E aí, o que a gente vai fazer agora, a gente poderia também fazer manualmente. Nada impede que a gente pudesse fazer uma linha, né? Tava lá uma linha lá, select asterisco e tal. Então, ou seja, as buscas, a inserção, o insert, a gente poderia fazer totalmente de maneira via comando, né? Então, a gente vai colocar o jefferson.ftm.edu.br como o nosso e-mail e o nome e a senha, né? E depois aplicar. Então, vou colocar aqui o e-mail jefferson@iftm.edu.br. Meu nome completo é Jefferson Beethoven Martins. A minha senha é 123 e aí eu posso aplicar. Quando aplicar, ele vai mostrar para a gente como seria fazer isso na mão. Então, beleza. Então, review the SQL script to be applied on the database. Então, vamos repetir, né? Vamos revisar, perdão, o script SQL que será aplicado, né? Para ser aplicado no banco de dados. Insert into, eu quero inserir no, digamos assim, no esquema, no projeto de banco de dados curso PHP, beleza? Na tabela usuário, ok, então a gente só está afunilando, né? Eu sei que o projeto se chama curso PHP, nesse projeto tem várias tabelas, uma das tabelas se chama usuário, e essa tabela tem três campos, e-mail, nome e senha. Aí vem a pergunta, tá, mas quais são os valores, os values que você quer inserir? Eu quero inserir jefferson.ftm.edu.br para e-mail, ele faz respectivo, né? Nome Jefferson Beethoven Martins e a senha 123. É isso mesmo? Não, então apply. E aí eu consigo aplicar com sucesso e terminar. E agora, se nós viermos aqui, ó, eu estava no Form Editor, se eu vier aqui em Grid, ele já está aqui, ó. Então ele de fato conseguiu inserir com sucesso esse elemento. E aí, lá, como eu falei para vocês, ele permite que nós vejamos e tal. E aí ele pede para colocar vários outros professores. Vamos fazer a inserção dos dados. Né? A gente está acabando já, né? Tem muita coisa, que beleza, né? Mas é bom assim, gente. A gente tem que caminhar entendendo os conceitos. Eu vou deixar para colocar os outros nomes depois, só para a gente poder prosseguir. Então agora, ó, nós já temos o banco de dados com tabela, com os dados inseridos. E o MySQL oferece para a gente uma série de possibilidades, mas a gente tem que entender como funciona essa integração, que é o mais importante tanto para a gente, tá bom? Outras coisas de projeto de banco de dados também podem ser criadas diretamente no MySQL, como chaves estrangeiras, triggers, views, perdão, procedure, que, né, enfim, que são praticamente funções que a gente vai executar no banco para poder fazer alguma coisa.
Ó, com o tempo a gente vai naturalmente fazer projetos mais sofisticados, né? Certo? Bom, vamos só brincar nessa última parte, estamos acabando já a nossa aula, que eu vou terminar a parte de MySQL e a parte de Postgre eu deixo para vocês, mas eu acho que já ficou uma explicação bem bacana para vocês entenderem parte a parte o que a gente está fazendo, sabe? Então estamos trabalhando, né, no nosso MySQL com o usuário root, que é administrador, tem todos os acessos, né, para poder administrar, mas isso não é muito interessante, né? A gente vai ter que criar um usuário, né? A gente vai ter que criar um usuário para poder restringir o acesso. Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui em Servers, em Users and Privileges, né? E aí a gente vai ter a possibilidade de restringir, de separar, né? Enfim, então ele vai abrir a telinha aqui pra gente, ó. Então, clique em Add Account para a gente adicionar uma conta e vamos preencher o login com usuário comum. E a autenticação, deixa eu colocar aqui. Eita, cadê? Deixa eu olhar aqui, gente. Ó, ó eu me perdendo aqui, ó. Então, beleza, privilégios. Ok. Clique em Add Account. Deixa eu achar o Add Account aqui. Eu perdi o danadinho. Não é Account Limits. Esquema. Deixa eu até abrir de novo, gente. É sempre assim, né? Sempre no final. Deixa eu vir aqui em Server. Users and Privileges. Aqui, ó, o danadinho aqui embaixo, ó, gente, é 8 horas da noite, né? Já começa a falhar o Tico e o Teco. Então, add account, né? Adicionar uma conta nova, colocar o login, usuário comum, certo? E o tipo de autenticação, esse caching, SHA-2, password, são tipos de criptografia que a gente tem, que com o tempo a gente vai ver melhor como funciona, né? Deixa eu ver aqui o limite que ele colocou. Localhost. Localhost. O password, usuário PHP 123, exclamação, ficou bem bacana, né? Forte. Confirmar o password, ah lá, medium, nossa, meu Deus. Né? E clicar em apply para ele poder criar um novo usuário para a gente. Então, vamos aplicar. É porque eu criei isso ontem, pessoal. Então, essa conta aqui já existia. Então, vou colocar usuário comum PHP, tá? É porque já existe. Deixa ele aplicar. Ele está pedindo para gente usar 8 ou mais caracteres. Mas beleza, lá já estava o usuário comum, né? O cabeção, né? Nem vi. E agora o usuário comum é PHP que foi que a gente criou, certo? Beleza. Então, para o usuário comum, deixa eu voltar aqui, clique em papéis administrativos, esse roles, né? Papéis administrativos. Então eu vou vir aqui e vou definir o que eu quero que ele faça, né? Então vou selecionar os privilégios DB Manager. O que é isso? Database Manager. Manager do inglês significa gerente. DB Database, então é o gerenciador, né? O gerente do banco de dados que habilita os privilégios, DB Designer e Back Admin também. Então me ajudem, vou lá, Manager, Designer e Back Admin. Beleza, né? Então agora a gente já pode aplicar em aplicar, né? E ele já aplicou, tá tudo certinho aqui, ó. Aqui embaixo, já fala só, ó, tudo certo e tal, pode ficar tranquilo, né? Isso aqui são operações antigas, mas deu certinho. Ele aplicou certinho, não apresentou nenhuma mensagem de erro. E aí, ó, terminamos na hora, hein? Que isso, gente? Né? Terminamos na hora. Né? Então, o pessoal tá mandando mensagem, tem que desabilitar essas mensagens aqui quando eu tô trabalhando, né? Mas, meus queridos, é isso. Então, chegamos às 20 horas aqui. E aí, eu espero que vocês tenham entendido, né? Como a gente cria o projeto, como é importante aprender a fazer esse projeto também na mão, né? Observem que ele sempre mostra a cláusula SQL pra gente. E o Postgres segue o mesmo princípio, lógico que tem suas peculiaridades, mas segue o mesmo princípio. O que é importante que vocês entendam, como eu falei, que vocês entendam conceitos. O que é mais importante no curso de PHP? Lógico, saber chegar, montar o sistema, mas se apeguem aos conceitos, porque é o conceito que nos leva longe, tá bom? Um grande abraço para vocês e tchau, tchau. Deixa eu interromper a gravação.